que não sofra tanta variação. E até os produtos que são vendidos nesse lugar são diferentes. Eles têm que ser pensados nessa variação de temperatura. Como que vai suportar? Anotou mais uma dica aí? Amplitude térmica, a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Pessoal, outro ponto importante que você deve entender é a altitude. O que tem a ver altitude com a temperatura? Me acompanhe. Vou colocar para vocês agora uma imagem que demonstra como que ela funciona, tá bom? Veja, nesse desenho, está mostrando uma parte mais alta e uma parte mais baixa. E note que tem diferença de temperatura entre elas. Por que a parte mais alta, a temperatura é menor do que a parte mais baixa? Que é o litoral nesse caso, tá? E nós estamos mostrando aí para vocês o Planalto brasileiro, que está em torno de 900 a 1.000 metros de altitude. De altitude, não confunda, por favor, com latitude. Nós estamos falando agora de altitude. Quanto mais alto você estiver, menor vai ser a temperatura. Por que a temperatura vai ser menor quanto mais alto você estiver? Veja, o raio do Sol, ou melhor, os raios do Sol, quando vem, claro, pode ser no singular também, um raio do Sol, quando vem e atinge a Terra, ele vai aquecer a atmosfera. Mas a atmosfera só é aquecida se tiver partículas. Você deve aprender isso também em Química e Física, que quanto mais alto nós estamos, o ar é mais rarefeito, ou seja, tem menos partículas. Se tem menos partículas, ele vai ser aquecido bem menos. Agora, um lugar perto do litoral, a 0 metro de altitude, o que vai acontecer? Há um maior número de partículas. Você não está vendo, concordo, mas o raio do Sol está aquecendo essas partículas. Portanto, um lugar na mesma latitude e com altitudes diferentes vai ter temperaturas diferentes. Mais baixo ou mais abaixo, mais perto do mar, mais perto do zero, maior a temperatura. E quanto mais alto, como você está vendo no desenho, está vendo esse número aí, e veja essa fotografia que foi tirada de um avião a mais de 10.000 metros de altitude. Olha o que está acontecendo. Você está vendo aí nessa imagem a altitude que o avião está e também a temperatura. Por quê? O ar é rarefeito. Portanto, está aí em torno, menos de 50 graus lá do lado de fora. Por isso que o avião precisa estar totalmente vedado, não pode haver troca de temperatura entre o interior do avião e lá fora, porque é muito frio. Ok? Pessoal, acabamos de falar do tempo. Como eu tinha prometido no início, agora vamos falar do clima. Por favor, essas duas coisas têm que ficar claras e no final você precisa diferenciar os dois. Depois de ter falado tanto de tempo, o que interfere no clima? Qual a diferença entre esses dois? Por que quando você vai ver um jornal, ou ler um jornal, assistir na televisão, o comentarista não pode dizer assim, ó, vamos ver como é que está o clima amanhã. O clima amanhã vai estar chuvoso. O clima amanhã vai estar quente ou vai estar frio. Por que isso não pode acontecer e é um erro muito comum? Vamos lá. Eu vou dar uma definição agora de início, mas não adianta você decorar essa definição. Você precisa entender. Mas eu preciso passar esse conceito para vocês. Pessoal, para que eu saiba o clima de um determinado lugar, deve acontecer o seguinte. Eu preciso de uma estação meteorológica. Está vendo na tela para vocês uma estação com vários aparelhos, né, que são coletados os dados do tempo que você acabou de aprender. Como assim? Durante 30 anos, veja, 30 anos, se formos pensar, é um período pequeno, tá? Para o tempo, 30 anos é um período pequeno. Durante esses 30 anos, uma pessoa, um meteorologista, claro, ele tem uma equipe, né? Mas eu estou dando um exemplo de um. Ele precisa ir todos os dias, em vários momentos do dia. No início da manhã, no meio da manhã, no meio do dia, no meio da tarde, no início da noite, no meio da noite e assim por diante, coletar todos os dados do tempo. Quais são os dados do tempo?
Quanto choveu? 10 milímetros, 20 milímetros, 30 milímetros ou zero. Não interessa. Ele tem que coletar. Quanto choveu? Coletar a temperatura máxima e a temperatura mínima. Por isso que ele precisa ir em vários momentos do dia. Outra coisa, velocidade do vento, direção do vento. Ele precisa coletar também. Outro detalhe, ele precisa coletar o quanto evaporou. Tem um tanque de evaporação na estação meteorológica, dá para observar. Olha ela na tela. Esse tanque de evaporação está ali, dá para ele perceber o quanto evaporou de água nesse dia. E também ele vai saber a umidade do ar, como você observa nessa imagem. Um dos aparelhos é para dizer qual é a temperatura e a umidade do ar, o bulbo seco e o bulbo úmido. Tá bom? Muito bem. Coletou isso durante 30 anos. Você imaginou o calhamaço de papel que ele vai ter nessa tabela? Fez essa coleta, aí ele vai chegar a uma conclusão. Este clima é frio, este clima é quente, este clima é chuvoso ou este clima é seco. Notou aí a diferença? Clima e tempo estão juntos, mas o clima é fixo. O tempo tem uma variação. Então, quando eu perguntei para você lá no início, como que está o tempo para você na sua cidade, no seu município, onde você mora, você vai pensar, está chovendo, está calor ou está frio? Mas isso não me indica o clima. Porque um lugar que tem clima frio pode ter dias com calor extremo. E um lugar com clima quente pode ter um dia frio. Percebeu? Muito bem. Então, clima é a coleta de dados durante 30 anos, que é coletado isso numa determinada estação meteorológica, e a partir disso o meteorologista vai defini-lo como quente, frio ou tropical, equatorial, como nós vamos ver no mapa agora. Dá uma olhadinha comigo, por favor. Olha só, passando aqui as imagens, aqui tem um mapa de clima para você ver. Dá uma olhadinha. Turma, então olhando aqui para o mapa, observe. Olha só, aqui na região norte do Brasil, esse amarelo que você está observando aí, clima tropical. Também tem o clima tropical no meio do Brasil. E o vermelho, aqui no Nordeste, o tropical semiárido, tá bom? E aqui no sul do nosso país, o subtropical, tá certo? E aqui o equatorial na região amazônica. Essa questão do clima que você observa, esse mapa não é mutável, como é o que nós vimos anterior, aquele mapa do tempo. Aquele mapa do tempo, o jornal precisa todos os dias publicar um. Todos os dias ele sofre alteração. O que não acontece com este mapa do clima, que vai permanecer até que alguém colete dados durante mais ou menos 30 anos e venha me dizer, aqui não é mais o clima tropical. O que eu acho muito difícil. Mas para acontecer isso, precisaria ser feita essa pesquisa, precisaria ter essa coleta de dados que eu disse para você antes. Tá certo? Então, agora olhe para os dois mapas juntos. Tá? Observe na tua tela o mapa de clima e o mapa de tempo. Os dois estão juntos, um lado a lado do outro. O do tempo, todos os dias altera. Ou seja, as condições da atmosfera estão mudando a todo instante, a toda hora. O do clima não tem alteração. Ele vai permanecer aí pelo menos durante 30 anos. Você já sabe então agora diferenciar esses dois detalhes. Caiu uma questão no vestibular sobre clima e tempo, não confunda, não troque essas duas. Pessoal, o próximo passo é discutirmos um pouco o efeito estufa. O efeito estufa está diretamente ligado a clima e tempo, tá certo? Porque se vier a acontecer as mudanças que estão previstas com o clima no mundo, vai mudar o tempo em muitos lugares e pode alterar o clima em muitos lugares. Lembra que eu falei antes da importância de entendermos isso?
para algumas profissões. Agora eu vou dizer o seguinte, a importância de entender o clima e o tempo está relacionado também à questão de cidadania.